Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o controle e monitoramento de produção de conteúdo utilizando planilhas Google. Porém, os aprendizados dessa aula podem ser utilizados para elaborar também planilhas de controle e monitoramento de estudos, de projetos ou de outras metas, por exemplo. E basicamente, então, esta planilha irá contabilizar um progresso de acordo com a marcação das caixas de seleção, que conforme formos marcando, é contabilizado um percentual que é refletido em uma barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha e estas dinâmicas. Então aqui temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro de tudo, vamos aplicar algumas estilizações e formatações nesta tabela. Caso queira pular direto para o próximo conteúdo, o vídeo estará dividido em capítulos. Muito bem, aqui então vamos aplicar algumas estilizações. Primeiro de tudo, vou selecionar o intervalo de dados, que receberá a tabela e as informações. Vou aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, para um tamanho de fonte 14. Vamos também alinhar na horizontal ao centro, alinhar na vertical ao meio. Podemos também aplicar algumas bordas, então vou selecionar esta opção de todas as bordas. Na sequência, então, podemos aplicar algumas cores de preenchimento, então vou selecionar os títulos da tabela, aplicar uma cor de preenchimento e alterar também a cor do texto. E para o conteúdo, o resto da tabela, vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar, selecionar esta opção de cores alternadas. E aqui vou remover o título, pois já estilizamos manualmente o título, e vou aplicar um estilo padrão. Apertando em concluído, muito bem. O que falta aqui, ajustarmos então a largura das colunas e também a altura das linhas, para aplicar uma outra estilização. Para isso, então, vamos aplicar na altura das linhas um valor de 31 pixels, por exemplo. Então aqui vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a linha 1, manter pressionado e arrastar, por exemplo, até a linha 20. Clicando com o botão direito do mouse sobre a linha 1, selecionar esta opção de redimensionar linhas da linha 1 até a linha 20. Aqui, então, especificar a altura da linha, sendo que o padrão é de 21 pixels, vou aplicar 31 pixels. Muito bem. E para as larguras, vou aplicar, por exemplo, 150 pixels de largura para cada coluna. Então, clico com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna A, mantenho pressionado e seleciono até a coluna G. Apertando com o botão direito do mouse sobre a coluna A, redimensionar colunas de A até G. O padrão é 100 pixels, vou aplicar aqui estes 150 pixels. Apertando OK. E aqui para o progresso, poderia aumentar um pouquinho, pois é onde terá a barra de progresso. Muito bem, então agora sim, vamos iniciar as interações. Primeiro de tudo, temos aqui então os conteúdos, pensando neste contexto da planilha de produção de conteúdo, mas poderia ser uma planilha de monitoramento de estudos, de projeto e assim por diante. Então aqui vai um conteúdo, uma descrição, a tarefa, enfim. E aqui as etapas, então pensando neste contexto de produção de conteúdo, por exemplo, roteiro, gravação, edição e conteúdo publicado. Vou selecionar este intervalo das etapas ao longo de cada uma das linhas e, mantendo este intervalo selecionado, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Aqui então já temos essas caixas de seleção para marcar a realização, a conclusão de cada uma das etapas, por exemplo. E uma informação importante, quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve vamos utilizar isto. Para o percentual, primeiro vou selecionar o intervalo de dados e aplicar este atalho, esta ferramenta de formatar como porcentagem, para já deixar no tipo de dado adequado. Aqui, basicamente, precisamos então contar quantas caixas de seleção estão marcadas e dividir pela quantidade de etapas, que neste exemplo são 4 etapas. Para contabilizar as caixas de seleção marcada, utilizaremos a função cont.c. Então, digito igual
conte.c, esta função que vai realizar a contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função, primeiro parâmetro, qual é o intervalo que iremos testar um critério. Basicamente, é o intervalo que possui as caixas de seleção desta linha. Ponto e vírgula é qual é o critério. Bom, queremos testar se a caixa de seleção está marcada. Uma caixa de seleção marcada retorna o valor verdadeiro. Então, o critério é este valor lógico verdadeiro. Fechando parênteses, aqui já temos a contagem de quantas caixas de seleção estão marcadas, porém, queremos o percentual, então vamos dividir isso pela quantidade de etapas, que no caso são 4 etapas. Então, caixas de seleção marcadas, dividido pela quantidade de etapas, apertando Enter, temos aqui, por exemplo, 100%, e isso vai sendo dinamicamente atualizado. Então, por exemplo, uma etapa concluída, 25%, duas etapas concluídas, 50%, e assim por diante até concluir as 4 etapas deste exemplo. Vamos replicar isso para as demais linhas, então selecionando esta célula que já possui a fórmula, a divisão da conte.c pelo número de etapas, no canto inferior direito da célula este círculo azul, vou clicar sobre ele com o botão esquerdo do mouse e manter pressionado e arrastar para as demais células, para replicar então esta fórmula e estas lógicas. Muito bem, e aqui então, conforme formos marcando ou desmarcando caixas de seleção, o percentual respectivo vai sendo dinamicamente atualizado. E agora sim, vamos fazer a barra de progresso que vai refletir estes percentuais. E antes disso, se você está gostando da didática e do conteúdo desta aula até o momento, aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Então, para a barra de progresso, utilizaremos a função sparkline. Então, digito igual sparkline, esta função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciona a função, primeiro parâmetro e então o intervalo de dados que iremos analisar. No caso, é basicamente o percentual da respectiva linha, ponto e vírgula, e aqui então as opções para personalizarmos a barra de progresso. Então aqui vou abrir e fechar chaves, entre as chaves vamos abrir e fechar aspas duplas e entre elas digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas, barra invertida, novamente abrir e fechar aspas duplas e entre elas bar, ou seja, o tipo de gráfico é um gráfico de barra. Após as aspas duplas, ponto e vírgula, próximo parâmetro. Abrir e fechar aspas duplas e entre elas color 1, color 1, a cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas, barra invertida, novamente abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar green, que é verde em inglês. Então a cor da barra de progresso vai ser a cor verde. E após novamente o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas mais uma vez, max, então o valor máximo da barra de progresso, após as aspas, barra invertida e o valor 1, que representará o 100%. E agora sim, ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. E podemos então replicar para as demais linhas, clico sobre a célula que já possui a barra de progresso, clico com o botão esquerdo do mouse sobre este círculo azul no canto inferior direito da célula, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto para as demais células para replicar, então, esta lógica da barra de progresso. E caso queira, por exemplo, personalizar esta barra de progresso, aplicar, digamos que uma outra cor de estilização, basta nos parâmetros da função ajustar, por exemplo, ao invés de green, utilizar, digamos que blue. Já estiliza a barra de progresso. E agora que aprendemos um pouco mais sobre a utilização de caixas de seleção, algumas dicas de estilização, porcentagem, função conte.c e também a função sparkline para criar barras de progresso no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.